O tema realmente é difícil, né? Sentido da vida, para onde nós iremos depois da morte. Se você tem estado conosco, tem acompanhado a palestra, você vai lembrar que na primeira palestra nós respondemos a pergunta: quem sou eu? Tratamos da criação. É quando eu consigo entender quem sou, é que a minha vida passa a tomar um novo rumo, um novo sentido e um novo propósito. Quando eu entendo que não sou obra do acaso, que não sou fruto de uma evolução, mas que eu sou criatura de Deus, criado por Deus à sua imagem e à sua semelhança. Quando eu entendo isso, com certeza, a minha vida passa a ter um sentido e um significado muito maior. Na segunda palestra, nós respondemos a pergunta: por que eu tenho pensamentos ruins? Nós tratamos a respeito do pecado, que embora criados à imagem e semelhança de Deus, desobedecemos. E o pecado entrou em nossa existência, em nossa história, corrompeu nossas vidas e fez com que nós nos separássemos, nos afastássemos de Deus. Por isso, embora criados à imagem e à semelhança do Criador, criados perfeitos, agora somos tomados por sentimentos ruins, por desejos iníquos, por planos maldosos, por desejos e práticas danosas, destrutivas para a vida da gente. Na terceira palestra, há realmente esperança para mim? Falamos então sobre a redenção, onde o Evangelho ensina que em Cristo Jesus nós encontramos esperança. Em Cristo Jesus nós podemos ter paz com Deus, podemos receber perdão dos nossos pecados e transformação da nossa história e da nossa realidade. E hoje, na última palestra, para onde irei depois da morte. E assim a gente fecha aquele ciclo do propósito de Deus para a vida humana. Quando eu entendo que sou criatura de Deus, criado à semelhança de Deus, quando eu entendo que a razão de eu ter uma inclinação para o mal é fruto do pecado, quando eu entendo que em Jesus Cristo há esperança, e quando eu consigo entender, compreender para onde eu irei depois da morte, que não vai terminar no céu e na Alfebas, pode ter absoluta certeza, não termina ali a existência humana. Então, quando nós conseguimos entender isso, nós fechamos o ciclo do sentido da vida. A vida passa a ter muito mais sentido para cada um de nós. Leo Tolstói escreveu o seguinte: o homem civilizado, ao contrário, colocado em meio ao caminhar de uma civilização que se enriquece continuamente de pensamentos, de experiências e de problemas, pode sentir-se cansado da vida, mas não pleno dela. Por esse motivo, a morte é, a seus olhos, um acontecimento que não tem sentido. E porque a morte não tem sentido, a vida do civilizado também não o tem. Mas a progressividade despojada de significação faz da vida um acontecimento igualmente sem significação. Quando não entendemos para onde vamos depois da morte, quando a morte não faz sentido para nós, a existência, a vida também não faz sentido. E essa busca pelo sentido, por entender, por compreender para onde vamos depois da morte, acompanha o homem numa tentativa desesperada de equacionar, de resolver esse problema, desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo. Os egípcios, os antigos, eles já embalsamavam os corpos, mumificavam, na esperança de que de alguma forma aquele corpo voltasse à vida. Parecia alguma coisa antiquada, uma coisa antiga, ignorante, mas hoje em dia nós temos um outro processo: criogenia. Recentemente saiu uma matéria sobre uma menina que morreu e a justiça britânica autorizou que o corpo dela fosse congelado. E não é só o dela, tem mais de 70 corpos congelados espalhados ao redor da terra, esperando que alguma coisa aconteça no mundo da ciência para que eles voltem a viver. São tentativas desesperadas da humanidade para resolver, para equacionar o problema da morte.
Na Idade Média, a morte era tratada de uma maneira muito mais próxima do que ela é hoje. Na Idade Média, o homem preferia morrer de maneira lenta. Sabiam disso? A morte repentina era uma tristeza. O homem medieval, ele entendia que se ele tivesse tempo, a morte fosse lenta, ele recebesse a notícia de que ele ia morrer, demorasse alguns dias, dava tempo para ele se restabelecer com Deus, com pessoas ao seu redor, com família, se preparar para aquele evento. Já o homem, na modernidade, ele começou a preferir a morte súbita, aquele sofrimento causado pela morte contínua, lenta, era vergonhoso e doloroso para ele, então ele preferia aquela morte súbita, rápida. E o homem hoje, a humanidade hoje, prefere nem pensar na morte, gostaria de não morrer, evitar a morte. Vamos desconstruir alguns mitos sobre a morte, só para a gente estabelecer um alicerce razoável, sobre o qual nós vamos construir aquilo que entendemos ser a visão do Evangelho, da Palavra de Deus sobre a vida após a morte. Sinto informar, mas a morte não é o fim, tá? A morte não é o fim, não é a sensação da existência, mas a morte simplesmente é um estado de separação, de privação da comunhão com Deus, que se dá na esfera física, espiritual e eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O apóstolo Paulo estava falando para alguém que humanamente estava vivo, lendo sua epístola, sua carta. Ele disse: olha, Deus vos deu vida quando vocês estavam mortos, separados de Deus espiritualmente. A morte não é o fim, como dizem os materialistas que querem acreditar numa tentativa desesperada de solucionar o problema da morte, que a vida é apenas isso aqui. A hora que você morrer, acabou. Não tem mais nada. Você não veio do nada e vai voltar para o nada. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A morte não é um evento repetitivo. Sinto informar, como algumas religiões orientais, como os espíritas acreditam, que a morte, você morre e morre de novo, e volta e morre outra vez. Sinto dizer, Hebreus 9:27 diz assim: olha, ao homem está ordenado, destinado, morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Então aquela ideia da reencarnação, de uma repetida experiência da morte, não tem base, não tem fundamento, é só mais um desespero humano na tentativa de conviver com a realidade tão cruel, tão triste, que é a morte. Talvez, eu entendo perfeitamente isso. Se você se depara com uma situação da perda de um ente querido, de uma pessoa que você ama muito, muito próxima, muito ligada a você, é desesperador. E você começa a se questionar e tentar entender para onde ela foi, o que é que aconteceu. E às vezes é muito mais agradável falar: não aconteceu nada, acabou, foi bom enquanto durou. Ou então dizer: não, vai voltar outra vez, vai reencarnar, vai ter outra oportunidade. Infelizmente, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. A morte não é um evento repetitivo. A morte também não é um estado de sono da alma, onde você morre e fica como se estivesse dormindo, inconsciente, não sabendo, não tendo conhecimento do que está acontecendo com você lá. Não é com o que está acontecendo aqui, é o que está acontecendo com você do outro lado. João teve uma visão no Apocalipse, e olha que interessante, que dá para depreender da visão que ele teve no Apocalipse. Ele disse que ele viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles, essas almas, clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? As almas não estavam inconscientes, não estavam num sono profundo, estavam conversando e falando com Deus e perguntando conscientemente: quando é que o Senhor vai julgar aqueles que nos mataram?
A morte não é um estado de sono, de inconsciência da alma. Para onde irei depois da morte? Duas realidades apresentadas por Jesus. Jesus apresenta uma vida de felicidade depois da morte, que ele chama de bem-aventurança, quando ele diz: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino. E Jesus diz também de uma vida de tristeza e dor, de separação eterna de Deus, de castigo, de sofrimento, aonde Jesus diz essas palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E no contexto que ele diz, nós vamos ler, eu quero ler com vocês, desculpe a configuração do slide. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O ensino de Jesus, existe duas possibilidades, dois destinos depois da nossa morte. Jesus ensinou que somos responsáveis por escolher entre vida eterna ou perdição eterna. Jesus ensinou que é possível e que somos responsáveis por essa escolha. Ele disse assim: olhe, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ele diz: escolha uma porta estreita, um caminho apertado, escolham uma porta larga, um caminho amplo. Um leva à perdição e o outro leva à salvação. Jesus ensina que escolhemos a vida eterna quando escolhemos a Ele. Nós escolhemos a vida eterna quando escolhemos a Ele como a porta que dá acesso a ela, como o caminho que nos leva até ela, como a verdade sobre ela e como a vida que recebemos e que desejamos. Foi isso que Ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou a verdade. E Jesus disse: eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós escolhemos a vida eterna quando escolhemos Jesus, quando escolhemos confiar e acreditar nele como Ele sendo o que nos leva à vida eterna, Ele sendo o caminho, a verdade, a vida, como sendo a porta para a vida eterna. Eu gostaria de ler um texto com vocês, escrito pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, e rapidamente considerar 4 verdades a respeito da vida eterna. Que Deus nos conceda a graça para que ela realmente fale ao nosso coração, de maneira que a gente possa responder com segurança, sentir com segurança, com tranquilidade, qual é o meu destino depois da morte. Nem você, nem eu podemos afirmar com segurança que estaremos vivos daqui a pouco tempo, talvez nem amanhã. Eu não sei você, mas eu já conversei com pessoas de manhã e à tarde estava morta. Mas Paulo vai nos ensinar a respeito da vida eterna, e talvez, se a gente conseguir confiar nisso, certamente a vida vai se encher de muito maior sentido e significado e propósito. E esses dias tão difíceis que a gente passa por aqui, talvez se encha de um pouco mais de alegria. Escreveu o apóstolo assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte.
Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte e nem vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nós aprendemos com o apóstolo Paulo a respeito da vida eterna? Que a vida eterna com Deus foi possibilitada pela morte de Jesus Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por meio da fé em Cristo Jesus, somos libertos da culpa que tínhamos diante de Deus por causa do nosso pecado. Se agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, é porque houve um tempo em que existia, em que pairava uma condenação sobre aqueles que não estavam em Cristo Jesus. O próprio Jesus falando disse assim, olha, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A vida eterna nos foi possibilitada por Jesus Cristo, porque quando confiamos nele, nenhuma condenação mais há. É interessante, a maioria que talvez não tenha essa compreensão, sabia que no direito penal brasileiro existe 3 institutos que possibilita uma pessoa já condenada a ser absolvida da sua culpa? E é interessante o nome. Um é anistia, o outro é induto. Todo mundo fica louco, né, confundindo com induto de Natal, né? Mas não é isso. Anistia, todo mundo está bravo agora porque o Congresso quer anistiar os crimes do Caixa 2, né? Anistia, indulto e graça. Graça. O presidente da República pode usar de graça e cancelar a culpa de alguém que já foi condenado. É o que Deus fez com base nos méritos de Jesus Cristo. Éramos culpados diante dele, e ele, de maneira soberana, pela obra de Cristo Jesus, declara-nos absolvido de toda a culpa do pecado. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A vida tem sentido quando nós entendemos essa possibilidade. A vida eterna será efetivada por Deus mediante a ressurreição dos mortos.
Sabe, tudo bem, é um desespero humano, você embalsamar um corpo na tentativa de conservá-lo, porque talvez alguma coisa aconteça daqui 100, 1000 anos, e vai acontecer, aquele corpo embalsamado vai ressuscitar, a questão é se vai ressuscitar para a vida, ou se vai ressuscitar para a morte. Apocalipse fala de 2 ressurreições. Tudo bem, eu entendo o desespero de uma mãe, de um pai, diante da perda de um filho amado, de uma filha amada, desejar conservar aquele corpo, na esperança, no desespero de que alguma coisa aconteça e aquilo ela possa voltar a viver. Ela vai voltar a viver. Todos os mortos um dia ressuscitarão. E essa vida eterna será efetivada justamente pela ressurreição dos mortos. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A vida eterna nos foi possibilitada pela morte de Cristo e ressurreição de Cristo. Ela será efetivada da mesma maneira, pelo mesmo poder do mesmo Deus, que há de ressuscitar para a vida eterna aqueles que crerem em Jesus. A vida eterna trará uma glória incomparavelmente melhor do que a glória desta vida. O apóstolo Paulo diz assim: olha, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. A vida tem muito mais sentido quando nós entendemos que a vida eterna nos trará uma glória, uma alegria, uma beleza, uma completude incomparavelmente superior àquilo que você já conheceu de mais excelente nessa vida. Eu não sei qual é a tua experiência de alegria, de regozijo, de contentamento, de êxtase, de satisfação. O que eu sei é que a vida eterna há de trazer um contentamento, um gozo, uma alegria, uma satisfação incomparavelmente superior e maior do que qualquer coisa que você já tenha experimentado nessa vida. E pode acreditar, amados, lá no capítulo 15, no versículo 19, Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, diz assim: olha para a igreja, olha, se a nossa esperança em Cristo Jesus se resume apenas a esta vida, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Sabe por quê? Porque nessa vida existe alguma alegria, alguma satisfação, alguma conquista, alguma coisa que você diga foi extraordinariamente maravilhosa, que tenha sido plena, que tenha sido duradoura. Você ganha muito dinheiro, fica feliz e contente porque prosperou, trabalhou e enriqueceu. Aí você fica desesperado porque a sua casa vai ser assaltada, o seu carro vai ser roubado, seu filho pode ser sequestrado. Qual é a alegria, o contentamento, o êxito que você conquista nessa vida, que não vem acompanhada de tristeza também, de alguma coisa que tira o brilho, o encanto daquilo? Mas Paulo fala: a vida eterna não é assim. A vida eterna, as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E quando eu entendo isso, eu consigo viver aqui com muito mais sentido, a minha vida passa a ter muito mais sentido. Lá no capítulo 4, versículo 17, Paulo diz assim: olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. O que Paulo está dizendo é: nessa vida, a nossa tribulação ela é momentânea, vai durar 70, 80, se você for muito longe, 100, alguma coisinha, mas ela passa, ela acaba. Mas a vida eterna há de nos trazer um peso eterno de glória,
nunca há de acabar, nunca há de se findar. A alegria, o contentamento, a satisfação na presença de Deus e junto com Deus. Ele diz assim: olhe, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Existe uma vida eterna que os nossos olhos não conseguem alcançar, mas que ela há de trazer por nós, há de trazer para nós um peso de glória extremamente excelente. Pedro escreve assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. O mesmo Deus da graça, toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. A glória de Deus será eterna. E quando ela vai acontecer na vida daqueles que confiam em Jesus Cristo? Depois de havermos padecido um pouco de tempo, depois que essa vida se findar. Por mais que você tenha padecido, ou por mais que você tenha se alegrado, por mais que você tenha sofrido, ou por mais que você tenha se encantado com este mundo, ele diz que a vida eterna trará um peso e uma duração que vai além de qualquer coisa que você possa imaginar. E o mais importante de tudo, na minha opinião, é o que ele diz sobre a garantia dessa vida eterna. Paulo diz que a vida eterna nos é garantida pelo perfeito amor de Deus por nós. Quando pergunto, mas você sente segurança nisso que você está falando? Claro que eu sinto total e completa segurança. Mas por quê? Porque essa segurança, essa garantia da vida eterna repousa não sobre a minha condição de ser humano pecador. Não, ela não repousa sobre algo que eu tenho feito para Deus, mas a minha segurança da vida eterna repousa sobre o amor de Deus para comigo, que já ficou evidenciado e demonstrado na cruz do Calvário, quando Ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim, um pobre, um miserável, o pior dos pecadores. Agora, aqueles que ainda acreditam, que ainda depositam alguma coisa de confiança na vida eterna, em alguma coisa boa para depois da morte, em si mesmo, ou em algo que possa fazer, ou em algo que dependa, com certeza a vida fica muito mais difícil. Sabe por quê? Porque nós somos inconstantes, instáveis. Hoje estamos bem, amanhã estamos mal. Eu me lembro muito bem, a última vez que eu estive compartilhando da palavra de Deus com vocês aqui, estive pregando aqui, eu estava numa angústia de coração, estava passando por uma crise espiritual, estava doendo tudo de tristeza. Aconteceu alguma coisa? Não, sou ser humano. Um dia eu estou triste, outro dia eu estou alegre, um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Tá, mas não fui eu que morri pelo pecado de vocês, nem pelo meu, foi Jesus Cristo. E o que me garante a vida eterna é a confiança no amor de Deus por mim. Amados, vamos pensar o seguinte: depois da morte eu posso desfrutar de uma vida eterna com Deus. Essa vida eterna foi possibilitada pela morte de Cristo na cruz, ela foi efetivada por Deus na ressurreição, ou será efetivada por Deus na ressurreição dos mortos. Ela é aguardada com uma superior glória, com uma expectativa de uma glória além de qualquer compreensão, e ela é garantida pelo perfeito amor de Deus. Isso é o que coube a Deus. Agora o que cabe a você e a mim: a vida eterna é adquirida por meio da fé na obra redentora de Jesus Cristo. Aí cabe a você e a mim confiarmos, acreditarmos ou não. A parte de Deus Ele fez, agora ela só é adquirida por meio da fé na obra redentora de Jesus Cristo. O plano perfeito de redenção, de salvação, de vida eterna, Deus operou. Hoje à noite, o que cabia a mim falar, conversar com vocês, eu tentei fazê-lo
com a maior devoção, humildade, simplicidade e temor diante de Deus. Agora, quanto a decidir tomar posse, adquirir, receber essa vida eterna em Cristo Jesus, aí cabe somente a você. É uma possibilidade e é uma decisão que tem que ser feita pelo teu coração. Deus não enviou Jesus ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. Agora, todo aquele que nele não creu, já está condenado. Que a palavra de Deus fale aos nossos corações, desperte a nossa mente, de maneira que você e eu, a partir de hoje, possamos responder com muita tranquilidade a essa pergunta, que aflige toda a humanidade por tanto tempo: para onde eu irei depois da morte? Depois da morte, pela fé em Jesus Cristo, eu irei para uma eternidade de gozo e alegria plena na presença de Deus, que não existe palavras humanas que possa descrever. E lá eu estarei com Ele para todo sempre, de onde as lágrimas dos meus olhos serão secadas, e reinarei com Ele pelos tempos dos tempos. Deus abençoe vocês. Vamos orar.